Hariom, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Fé, Axé e Acarajé. E hoje vamos falar de feridas, vamos falar de cura, vamos falar de escolhas. E a escolha é um poder que você tem nas mãos. E eu já começo com um questionamento aqui. Provavelmente isso deve estar chegando até você, que tem uma pessoa aqui falando, chegando para você cheia de falas e decisões, e você deve estar aí pensando: Bernardo, é fácil você ficar falando daí. E não é não. Eu passei por tudo isso aí e mais um pouco. É que não cabe tudo em um episódio. E é por isso que a gente já está até na segunda temporada. Veja só, né? Bom, o que eu entendi é que estar vivo e viver é difícil, mas que ficar em casa no sofá enfermo também é difícil. Você precisa escolher o seu difícil. Faz sentido para você? Então isso é ciência da vida. Vamos dar uma olhadinha juntos nessa afirmação. Pessoas feridas ferem pessoas. Alguém aí já ouviu isso antes? Bom, mesmo com os clichês que eu vou evitar citar aqui para não alongarmos tanto no que não pertence, aonde eu quero chegar com o podcast de hoje, eu vou direto ao assunto. Isso é verdade e é a mais pura verdade. Pessoas feridas ferem pessoas. Agora respira e vamos começar a caminhar. Quando você está ferido ou magoado, ou quando você foi ferido ou magoado, você pensa que a raiva é uma vantagem ou uma força. Você pensa na amargura que você alimenta como uma força poderosa. Mas isso só acontece porque você pensa que suportar o amargo ou a raiva são uma força. O que não faz com que isso não seja verdade. Isso não deixa de ser uma verdade. Lembra de um momento que alguém tirou você do sério? Todo aquele ódio vem com uma força exuberante e grandiosa. Só que você não está enxergando direito o que realmente está ocorrendo. E é por isso que eu te peço, deixa eu clarear um pouco mais. As nossas emoções nos deixam cegos. Espera que eu posso fazer ainda um pouco melhor. Vamos lá. As emoções negativas não é que te cegam, mas elas escondem algo mais profundo de você. O excesso dessas emoções negativas omitem aquilo que você precisa verdadeiramente buscar e enxergar. Elas escondem a sua vulnerabilidade, suas fraquezas e a sua dor. Mas como elas escondem tudo isso? Pelo simples fato de que você, quando sente raiva, ou esse amargo da vida, você não precisa pensar no fato de que você teve as suas expectativas quebradas. Enquanto você está amargo, você não precisa pensar que você foi ferido e está magoado profundamente e que você é incapaz ou insuficiente para lidar com tudo isso. Então, o que você faz é usar as suas emoções negativas para se sentir poderoso. E isso é uma situação muito aterrorizante que o mundo vem passando. Porque não sou só eu, não é só você. Todo mundo usa essa ferramenta. Veio instalada na gente. Aprimoramos ela com o tempo, principalmente na infância. Tá? E por que eu falo todo mundo e o mundo vem vivendo isso? Porque todas as pessoas do mundo têm essa mesma sensação que eu vou descrever para vocês.
que se você abandonar essas emoções negativas, você se sentirá totalmente impotente. Você não consegue enxergar que a partir do momento que você abrir mão do ódio e da raiva, você consegue ser maior e mais forte. Quando no fundo, você não consegue enxergar que se você optar por sentir amor, você será mais forte do que quando sentiu raiva. Que o perdão é mais doce que o ódio. De que se você parar de machucar as pessoas, é a única maneira que você nunca mais será machucado. Eis que nos deparamos aqui com um paradigma, um dos mais incríveis que eu já vi até hoje. Quando você escolhe amar, perdoar ou seguir adiante, você corre o risco de ser magoado novamente. Ou seja, simples não quer dizer que é fácil, mas correr esse risco vale a pena e eu estou aqui para te mostrar. Valeu a pena para mim. Lembra quando você está se sentindo cansado de sentir raiva e você está bem para baixo e você começa a se sentir uma pessoa má? Se lembre de um detalhe: a pessoa má não quer se sentir bem. E vai ser preciso você reconhecer o seu valor. E o seu valor está no amor, no perdão, nas emoções positivas, porque elas são autossustentáveis. E por onde começar? Bora seguir na caminhada aqui. Uma mentalidade consciente é a chave para o sucesso. Você não vai conseguir sair das emoções negativas virando o polo para uma emoção positiva automaticamente ou imediatamente. Se você já otimizou todos os seus exercícios, a sua consistência, a sua nutrição, o seu sono, então você pode parar sua vida um pouco e sentir raiva. Mas enquanto você ainda tem trabalho a ser feito, essa raiva vai ter que esperar. Se lembre, você está em construção e não vai ser fácil, rápido ou leve alcançar seus objetivos. Se você focar em destruir alguém, olha quanto tempo você está dedicando àquela pessoa que você poderia estar investindo em você. Eu sinto que você já percebeu aonde eu quero te levar com isso, mas a gente tem que ir até lá. Quem sente raiva ou permite que a raiva habite em sua mente, acaba alugando um lugar dentro de si para que outra pessoa habite aquele local. O que você pode não estar enxergando é que essa pessoa nem paga aluguel para ficar aí. E inquilino que não paga aluguel, a gente bota para fora. Gente negativa é que nem pum. Não faz nada dentro da gente de bom, então a gente tem que botar esse negócio para fora. Uma das minhas definições preferidas sobre a raiva é como você beber o veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então, foque em como você pode se melhorar a cada dia nas suas tarefas mais simples e peculiares. E você vai perceber que quando usamos essa energia de amor próprio para nos fortalecer, você vai sair sempre ganhando. Ela é autossustentável. É fácil você ficar com essa energia dentro de você porque ela é retroalimentativa, vamos dizer assim. A preocupação que a raiva gera só vai causar desconforto e cansaço. No final você vai sucumbir ao perdão e ao amor pelo cansaço. Porque no final, o amor vence pelo cansaço, todas as vezes. E não se esqueça, perdão é 70 vezes 7. Foque em fazer o melhor. Qual o melhor? O melhor que você consegue fazer naquele momento. Eu não quero insinuar aqui que você vai acordar depois de orar na noite anterior para ter uma capacidade de perdoar algo ou alguém, e no dia seguinte tudo terá ido embora da sua cabeça. O mais comum, inclusive, é que quando você chegar ao final desse dia, a sua constatação vai ser de que você não está tentando o suficiente,
porque você ainda nem se mexeu do lugar que você está. E isso só vai criar mais ansiedade. E o que eu posso fazer com isso, Bernardo? Porque, afinal, é inevitável a gente tentar remover esses pensamentos na marra. Eu sugiro você tentar ser melhor amanhã do que você foi hoje. E para saber se uma melhora surge, você terá que ser consistente e se aferir física, mental e espiritualmente ao longo de algum tempo. Mas o que você ganha com isso? Ora, você ganha prática. Bernardo, só ganho prática? É, isso mesmo. Aliás, tudo isso mesmo. Pegou a visão já? Então vamos lá. Para quem ainda não entendeu, eu vou explicar mais um pouquinho. Se tornar bom em perdoar, se tornar bom em ser bom, não é um esforço em vão. E eu não estou pedindo para você ser bom com a pessoa ou situação que venha a lhe ocorrer, mas que você seja bom com você enquanto você ainda não perdoou a outra pessoa ou a situação. Você vai precisar do seu acolhimento. Afinal, ninguém vai entender por que você sente o que está sentindo. Só que agora você já sabe. A verdade é dura, mas você sabe que a galera simplesmente viu você no oceano, passou de lancha e quem foi seu amigo jogou uma boia, um colete salva-vidas que é para você não se afundar em você mesmo. Tá certo? Só assim você vai conseguir remar para a beira, só assim você vai flutuar, ter tempo para pensar ali e poder realizar aquilo que você precisa e não o que você deseja. Se você quiser manter um certo nível de sucesso na sua vida, você vai ter que praticar muito. E assim é com a recuperação de um amargo que você tem experienciado. E eis que uma situação diferente de eu preciso me esforçar mais, vai brotar, ela vai surgir. Ela chega de maneira imperceptível e normalmente quando você esquece até do que estava perdoando. Vem um momento em que esse amargo fica doce. O eu venci, eu consegui tomar conta de você por tanto tempo, você realizando essas benfeitorias, esse autocuidado, esse autocarinho, que você até se convence disso. Faz sentido para você? Se tiver um pouco confuso, bota lá nos comentários, manda um direct lá no Instagram, @BernardoVianaTerapeuta, e compartilha. Eu posso elucidar isso melhor em outro podcast, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Só guarda mais uma coisinha sobre esse assunto. Vai ser rápido um momento de consciência. Então não deixe de curtir cada fração do momento quando a consciência, a paz de espírito, a cura vier te visitar. O que você pode fazer é estar pronto para se sentir um privilegiado. Você é um privilegiado. Encontre um significado em realizar tarefas difíceis e impossíveis, porque até mesmo se segurar nesse momento não é o objetivo de estarmos aqui. Se você precisa dizer algo sobre o que passou, eu acredito que é muito melhor você contar a história de como superou isso do que ficar criticando o defeito dos outros ou da situação que você está vivendo. O que você experiencia ao chegar nesse nível de consciência sobre o que ocorreu com você é algo que você vai perceber como a consistência vence a intensidade 99% das vezes. Eu já mudei muitas situações na minha vida e eu sei que há muito mais a ser feito. E todas as vezes que eu tentei mudar alguma situação na minha vida com pressa ou com esforço de alta intensidade, eu ficava exausto e frustrado e desistia do que eu estava fazendo. Ao realizar a tarefa de estender a minha linha do tempo e aplicar mais consistência do que intensidade ao que eu estava tentando alcançar, isso me dava tempo de enxergar o meu progresso.
mesmo quando eu tropeçava nas minhas tentativas de melhora. E foram nesses momentos em que eu precisava de mais intensidade para seguir em frente. Vou elucidar melhor para você com relação, fazendo uma relação com treino. Quando eu fiz o meu planejamento de treino, eu não comecei na zona cardíaca mais forte, eu não coloquei a capacidade máxima, a intensidade máxima de atividades para serem realizadas a todo tempo. Eu primeiro comecei a fazer yoga, eu já fazia yoga, né? Mas eu mudei para o Pilates e um tempo depois, quando o Pilates me condicionou, porque ele era diferente do yoga, eu ainda praticava asanas de yoga com mais intensidade, porque tinha tempo, foi que eu percebi que havia obtido um ganho de força com o Pilates, que é uma atividade vigorosa, e aí eu passei a fazer atividade funcional. Porque eu havia treinado dia após dia, melhorado cada dia um pouquinho, eu estava 10 vezes mais forte do que quando eu comecei a fazer minhas práticas. E eu não me frustrei quando eu subi de nível. O contrário poderia acontecer, porque era o que acontecia sempre. Eu começava a fazer um monte de coisa, preencher minha agenda toda, e eu desistia no meio do caminho. Ou seja, quando eu precisei da intensidade, porque a gente precisa da intensidade, eu já tinha dominado o Pilates, já tinha dominado o funcional, estava utilizando o yoga para alongamentos e flexibilidade. Vê que eu não abandonei o que era bom. E além dos pranayamas também, eu aí passei a realizar corrida 2 vezes na semana, né? Porque era o que eu tinha para manter uma qualidade também de vida, né? Eu preciso de vida também, eu tenho meu trabalho para fazer e tudo mais. Ou seja, quando eu precisei, num momento difícil, que eu estava com a cabeça cheia, com várias dúvidas, com vários problemas causados por situações e por pessoas, eu precisei aumentar a intensidade. E não é que ela estava lá. Ou seja, a minha intensidade também ficou mais forte na medida que eu era consistente. E não enquanto eu era intenso. A intensidade me consumiu. Mas quem me deu preparo para eu estar, né, no momento que eu precisava da intensidade, eu colocasse intensidade na minha vida e na melhoria daquela má situação, foi porque eu estava consistente. Eu tinha sido consistente durante bastante tempo. Entende? Então, seja lá o que você quer alcançar ou superar, estenda seu tempo em dobro do que você acredita que precisa e depois aplique consistência dentro desse período e um esforço razoável. E quando a hora de bater o martelo aparecer, ou você colocar uma pedra em cima do que lhe aflige, eu garanto, você vai estar pronto. E você precisa entender que o perdão, o amor, precisam ser praticados e não gastos. Porque você faz um banco, né? um acúmulo de amor e perdão, né? Você trabalha isso em você, fortalece essas forças em você. Para quê? Para que na hora que o desespero bater, você tenha condicionamento de amor e condicionamento de perdão para você, inclusive, colocar uma intensidade maior naquela hora. É como se você estivesse dando aquele tiro para vencer a última e chegar na linha de chegada. Entendeu? Reduzir um segundo o seu tempo, 1 minuto, 1 milésimo, que seja.
A gente aqui está brigando por milésimos e centésimos. Você sabe o que é a vida. Uma altura dessa você já sabe o que é a vida. E você sabe que para momentos difíceis você vai precisar de mais força, mais intensidade. E a consistência que vai te dar isso. Bom, normalmente comigo, e eu percebo isso na maioria das vezes, os desafios do ambiente são, na maioria das vezes, aquilo que impede você de conquistar a raiva através do amor. Afinal, não existe córtex pré-frontal que vença o ambiente. Dificilmente você irá conseguir manter uma dieta num contexto em que as pessoas não façam dieta ou te punem por fazer uma dieta. E assim é com o amor. Você muitas vezes vai precisar trocar o ambiente se quiser melhorar isso em você. O ambiente funciona como o paradoxo do remédio e o veneno. A diferença é a dose. O ambiente pode ter pessoas que somam e pessoas tóxicas, comidas nutritivas ou comidas tóxicas, informações boas e informações tóxicas. É dessa parte aqui eu estou falando de rede social e internet, tá? Principalmente, não que você trabalhar na empresa que você não gosta, que não tem a política que você gostaria de estar implementando, que não segue propósito, que pune o funcionário por tentar e coisas desse tipo, né? O dono só quer que você, uma pessoa engessada, e você é uma pessoa que veio trabalhar a sua criatividade também, que você tem boas ideias e gostaria de ver elas em prática, até para saber se dá certo ou não dá. A pessoa que não arrisca, vamos dizer assim, e você está trabalhando para ela. Mas é importante você estudar e também saber a posição que você está, né? Criar oportunidades é muito fundamental nesse caso, mas muitas vezes você percebe que aquele lugar ali não está promovendo o seu crescimento. É hora de você começar a planejar como mudar, fazer uma transição daquilo ali. Só que eu vejo também o seguinte, cuidado para você não estar fazendo isso porque você quer provocar, porque você quer irritar alguém. A empresa não é um lugar para isso. Você trabalha com uma equipe que tem um propósito de remuneração, de aumentar o lucro, de alcançar uma meta. Então você não pode estar tendo essas ideias para aparecer. E se esse for o caso, tá aí. Você pode começar essa transformação observando o seu ambiente de amizade. Por exemplo, se você nota que você precisa de descontração na sua vida, com certeza não vai ser no seu emprego que você vai promover isso de forma mais fácil. A não ser que todo mundo esteja, né, a empresa funcione e estiver funcionando, você vai ter aqueles momentos mais alegres, né? Tá todo mundo recebendo participação do lucro, tá todo mundo recebendo aumento de salário, cargos aumentando, promoções e tudo mais. Mas antes de mais nada, procura mudar aquilo que você tem mais controle. Procura ambientes com esporte, por exemplo. São nesses ambientes que ali você não é medido por quanto você ganha, você não é medido por quanto você é remunerado e nem como você é remunerado vai fazer a menor diferença. Um ambiente que o interesse é a amizade e não quanto você é remunerado e como ele é remunerado faz toda a diferença. Você faz piadas e todo mundo brinca com todo mundo igual, mas ninguém se faz de oprimido. Ela sabe quem ela é e você também. Procure situações verdadeiras. Eu estava conversando com minha funcionária doméstica e eu perguntei a ela se ela acreditava na comida. De uma maneira assim mais filosófica, eu estava me questionando aqui sobre um monte de coisa. E ela me respondeu.
Nem eu estava esperando que ela me respondesse. Achei que ela ia dar uma risada e me deixa, Bernardo, deixa eu tratar da minha vida, alguma coisa assim. Mas olha o que ela me respondeu. Bernardo, eu acredito. Depois que eu como, ela mata a minha vontade de comer. O conhecimento, ele se apresenta nos lugares mais inusitados e eu aprendo muito com ela, porque às vezes o conhecimento ele está escondido. A resposta que você realmente está procurando, ela não está no seu trabalho, mas está no ambiente que você está descontraído. Minha casa, nesse caso, serviu para mim para entender que eu precisava buscar coisas concretas. Como eu sempre faço, eu aumento a minha dedicação ao esporte que eu estou praticando, eu aumento a disciplina. Eu outro dia perdi a hora do treino de manhã. Eu estou acordando às 4 da manhã. E olha, foi muito estranho porque o relógio estava programado, mas eu devia estar super cansado a ponto de que eu nem ouvi ele tocar. E o que aconteceu? Cara, nesse dia foi até estranho. Eu acordei do outro lado da cama, não tive vontade de ir no banheiro, que normalmente é o que me desperta depois de um período longo de sono, mas eu realmente estava tão cansado que eu estiquei, né? Pedi desculpas, né? Foi a primeira vez em 3 anos que isso aconteceu, sem que eu pelo menos despertasse para avisar. Pedi desculpas, dei risada com o meu personal sobre o assunto, mas até ele falou, cara, você deve estar chegando na cura, porque você relaxou e aí você dormiu e você conseguiu melhorar. E o que aconteceu depois disso? Eu passei a ir para a cama, né, fazer a higiene do sono 1 hora mais cedo. Eu estava deixando, eu acredito que isso possa ter acontecido, não vou confirmar, porque também não fico olhando para relógio nem coisa nenhuma, mas a decisão que eu tomei foi de simplesmente ir para a cama mais cedo, nas vésperas do treino, que é mais cedo. E qual é o resultado que eu estou obtendo? Eu estou acordando meia hora, 1 hora antes e tendo tempo para minha meditação, né? Tempo para me espreguiçar, tempo para beber minha água morna, tempo para preparar o café, né? Eu quero que ele chegue na hora. Eu falei, deixa que o café é comigo, né? Tempo para tomar meus suplementos, né? E tudo isso eu fiz por quê? Porque eu mudei o ambiente que eu consigo controlar. O outro ambiente, o ambiente da amizade que eu estou sugerindo, ele é um ambiente do improviso. Assim é também no seu relacionamento com a pessoa com quem você se relaciona, com a sua companheira, que é aquela coisa de você buscar o improviso. Não tem receita. Se às vezes chega feliz, a pessoa está para baixo, né? Porque, como eu falei, o amor é um exercício, o perdão é um exercício, mas acima de tudo, eles são uma escolha. Você está com uma pessoa do seu lado, você escolhe fazer aquilo dar certo. E para fazer algo dar certo, você precisa de amor e perdão. Muita gente está utilizando o ambiente de maneira errada. Não é só você. Mas errado para quem, Bernardo? Errado para si. Como essas sensações te trazem para uma percepção a respeito de você que você nunca presenciou ou que você viu outras coisas que você nunca tinha visto em você,
É muito fácil a pessoa não se conhecer ou até mesmo se reconhecer e ficar utilizando isso para sentir emoções antigas e evitar novas sensações que promovam o crescimento individual. E muitas vezes é utilizada para você fingir ser uma pessoa do bem o tempo todo, ou uma pessoa relaxada o tempo todo. E não é sobre você não fazer postagens ou evitar ambientes, e sim selecionar o que o ambiente pode lhe oferecer sem criar expectativas. Na internet, por exemplo, você controla algumas funções, como silenciar ou até mesmo bloquear. Espero que não esteja nesse nível, mas se for necessário, sim, bloquear pessoas e conteúdos indesejados. Assim é na vida. Você escolhe constatar que uma situação é ruim, que uma pessoa é ruim, ou buscar meios de sair desse modo de pensamento, porque ele reflete onde e como você está do lado de fora, parado e empacado no mesmo lugar, sem querer mudar, sem querer desafio. Mudar não dá problema, gente. Dá caos. Quando você resolve mudar, um caos acontece porque tudo é um desafio, tudo é novo. Olha que eu joguei tênis, eu li a respeito do tênis, que ele é um esporte completo na desenvoltura do intelecto, da coordenação dos movimentos, porque ele não faz, você tem que estar de um lado ou outro da quadra, você tem que jogar com os dois lados do corpo, usa os dois lados do cérebro, tudo usa a bilateralidade. E aí eu fico imaginando, mas isso aí me dá o equilíbrio. Não, se eu for inventar de esquiar, coisa que eu nunca fiz, principalmente assim, nunca fiz na vida adulta, né? Eu fui lá e andei de esquibunda quando eu era moleque para conhecer neve, né? Minha mãe me levou para conhecer neve. E o que acontece? Os tipos de equilíbrio e mobilidade são diferentes, ainda tem um fator neve. Tem um fator que se você está de esqui, se você está de snowboard. Eu estou falando isso porque eu escuto meus amigos falarem, né? Mas é mais ou menos assim, né? E eu tenho muita curiosidade de esquiar. É só porque eu estava escalando uma montanha dentro de mim, né? E eu estou adorando esse alpinismo interior, né? Porque eu tenho um pavor à altura. E realmente você não vai me ver fazendo um rapel aí, eu já fiz inclusive, mas você não vai me ver todo final de semana pendurado numa corda. Não é sobre isso também. É sobre você buscar um prazer, um conforto. Se desafiar de vez em quando, né? Mas não estou falando para você fazer isso toda hora, né? Por exemplo, estar aqui nesse podcast, né, onde eu escolhi contar minha história e meu fluxo mental aqui nesse podcast e tem me ajudado. E é tudo isso que eu quero que aconteça com aqueles que acolhem o meu podcast ao escutá-lo. E por aí vai. Sem bancar o guru, o professor, o culto intelectual, apenas retratando o quão confuso e profundo eu preciso ficar e me afundar em meus pensamentos antes que eles se esclareçam para mim. Beleza? Caminhada boa, né? Eu tive que pegar um ar aqui rapidinho, mas a gente já está fechando, tá, gente? Então, o que eu quero que você carregue desse podcast também, além do que você expandiu aí na sua consciência, expandiu dentro do seu coração, né? Que expandiu na sua alma, você não precisa saber tudo, nem de todas as situações, e quanto menos ainda das pessoas que te cercam. Conheça o suficiente de situações e pessoas para que a sua mente lide com elas de maneira objetiva. Você não precisa saber por que aconteceu do jeito que aconteceu e nem por que o outro fez o que fez. O porquê não é o que realmente importa. O que sim? O que impactou em você? O que você está entendendo e se dizendo mentalmente?
o que você trouxe de significado e importância e que você está trazendo isso para si, o que você gostaria que acontecesse diferente no futuro, o que você fará de diferente e o que você pode começar a fazer para começar a caminhar para frente. Se fixar no porquê faz você querer intelectualizar a situação e minimizar ou validar seus sentimentos magoados. Você pensa que se você entendesse o porquê que eles agiram da maneira que agiram, que e aí o quê? A conclusão que você vai chegar é ou você confirma que o outro é uma pessoa ruim, né, e reassegura isso, que o comportamento delas não era de fato um reflexo de quão amável você ou elas são, ou então você conclui que seus sentimentos são válidos e serão validados por aí. Olha, seus sentimentos são válidos, independentemente do que tiver acontecido. Isso é só o que você consegue sentir nesse momento, até aqui, com o que você tem de experiências. Permitir que essa intelectualização e minimização mental permeiem os seus pensamentos vai drenar você cada vez mais. Uma maneira objetiva de questionar tudo isso é: como você pode retomar o seu poder e começar a se mover para frente? Você não é os seus erros, mas o que faz com eles. Lembre-se, é preciso esperar o amargo ficar doce. Uma hora passa. É isso aí, galera. Harion, muita fé, axé e acarajé para sua vida.